Quase toda a fronteira com o Paraguai fica no Mato Grosso do Sul. Por ela passam drogas, armas e contrabando. É uma ameaça à segurança do Brasil e do Estado, um dos principais polos agropecuários do país. São temas que vamos conversar hoje com a senadora Soraya Tronic, do PSL. Porque a segurança e a produção do Mato Grosso do Sul são assunto de Estado. Comigo aqui o meu colega Jefferson Dalmoro, da Rádio Senado. Obrigado, Jefferson. Obrigado, senadora. Obrigada pelo convite. Bom, nós vamos começar com um assunto que naturalmente é talvez o seu principal durante o mandato, que é o agronegócio. A senhora foi eleita presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado e disse que a sua ideia é lançar o agronegócio sob uma nova luz, uma nova visão. Qual seria essa visão? A visão que eu trago junto com o governo Bolsonaro é de unificar tudo que foi apartado e separado de forma indevida nos últimos governos. A questão do agro e o meio ambiente. Os produtores rurais foram demonizados por muito tempo, né? Então, eu trouxe eu até sou membro titular da Comissão de Meio Ambiente. Então, para conseguir fazer bem corpo a corpo, trazer esses dois fatores aqui juntos para que a gente consiga fazer um só. Não são polos opostos na sua visão? De forma alguma. O produtor rural é o que mais tem interesse em preservar o meio ambiente. Então, toda essa falácia, esse maniqueísmo que ocorreu, a gente vai acabar com isso, se Deus quiser. Como que pode ser feito isso, senadora, já que o discurso do meio ambiente, de muitos ambientalistas, fala que a produção agrícola, principalmente a extensiva, os grandes produtores, devastam a floresta, sobretudo na área da Amazônia, também no Pantanal, né? Como mudar esse discurso que foi construído, na opinião da senhora? Na verdade, é um discurso que é falacioso. Nós traremos números e cientificamente vamos provar que não é. E, na verdade, a questão do Pantanal, ele é quase todo preservado, né? Na verdade, também, as áreas de maior desmatamento são as áreas do INCRA, da Reforma Agrária, para os pequenos. Então, que não tem um controle. Então, muita coisa mal contada e muita mentira nessa história. Então, nós traremos realmente uma luz sobre esse tema e vamos conseguir mostrar, assim, que é possível avançar, progredir, trazer prosperidade para o país, que somos o celeiro do mundo, sem dúvida alguma, mas preservando o meio ambiente. Nós somos um dos países, o país que mais preserva o meio ambiente. Então, isso são, assim, inverdades. Muitos líderes do agronegócio, inclusive, afirmam que não é necessário aumentar a área plantada ou cultivada no Brasil para melhorar a produção, que ninguém está pensando em fazer isso, que, na verdade, não seria necessário. É isso mesmo? É isso mesmo. O que a gente vai buscar é investir em tecnologia, ajudar o produtor rural. Hoje tem muita tecnologia, nós temos uma vasta gama aí e de técnicos hábeis. Eu vou trazer gente muito inteligente, gente que sabe o que está acontecendo até lá fora. Tem muita coisa para a gente trazer para o Brasil que já deu certo. Então, não é necessário, para aumentar a produção, aumentar esse espaço todo e desmatar. Documentos de produtores americanos apontam que maior preservação aqui, ou quanto menos áreas utilizadas aqui no Brasil, beneficia a produção agrícola nos Estados Unidos, que teria um concorrente a menos. Isso é uma preocupação no agronegócio? O Brasil realmente é utilizado dessa forma por produtores americanos, pelo governo americano? Eu creio que sim, né? E os países que não têm interesse que no nosso crescimento, isso acontece, isso não é nem teoria da conspiração, é verdade isso, né? Eles querem que nós sejamos apenas assim o pulmão do mundo, que fique toda a responsabilidade só para o Brasil, e que eles
produzam, né? Então, nós não estamos brigando lá fora e apontando o que estão fazendo, né? Se os outros países estão preservando ou não, nós estamos cuidando da nossa vida. Então, é interesse deles que não cresçamos. O próprio Amapá, o estado inteiro, 95% do estado é preservado, eles não podem fazer mais nada, não podem trabalhar dentro do agro, e a compensação disso. Então, nós temos questões que têm que ser realmente debatidas e esquecer lá fora. Tem muitas ONGs internacionais também, as pessoas vêm de fora dar pitaco aqui. Então, que a gente consiga realmente eliminar e impor respeito. Eu acho que é isso. O Código Florestal, que está em vigor já há alguns anos, ele já previa, inclusive, que nas áreas de produção, nas propriedades rurais, existe uma área de preservação. Essa regra, na época, foi muito discutida pelos ambientalistas, que eles achavam que essa área preservada ainda era pequena. Na sua opinião, o Código Florestal está bem ajustado nesse sentido ou realmente o Brasil precisa ampliar a área de preservação? Porque a preservação, como a senhora citou, no Amapá, por exemplo, que é um caso clássico, né? Ela tem um custo social e econômico muito elevado, muito grande, que ninguém arca com ele, a não ser o próprio Brasil, né? Você não recebe dos outros países nenhuma compensação pela manutenção da área preservada no Brasil. Então, eu acho que já é suficiente, porém, esses debates, eu até estive em reunião na FPA, esse é um tema que ainda vai gerar muita discussão, mas, na minha opinião, não precisamos aumentar, não. Com responsabilidade, a gente consegue crescer e preservando o meio ambiente. O Brasil, nem todo o território brasileiro é propício para a agricultura. Por exemplo, a Amazônia, se desmatada, no máximo vira pastagem, porque se for tentar plantar, ela vira um deserto. Áreas de terras boas que já estão desmatadas hoje no Brasil, é possível produzir mais nessas áreas com tecnologia? Com certeza, é com tecnologia. O importante, e o que a gente tem que ter em mente, e o que nos dizem lá fora, eu estive na China, estive na COFCO, que é uma estatal, que compra a nossa produção, eles disseram que o que nós produzirmos, eles vão comprar. E é assim, né? Nós vamos exportar sim. Então, é exatamente isso, é tecnologia que vai nos ajudar. Na questão das propriedades rurais, a senhora também já se manifestou favorável a que as invasões de propriedades sejam tratadas como um ato de terrorismo, um crime da maior gravidade que, inclusive, no Brasil é punido com as penas mais severas. A senhora pretende apresentar um projeto nesse sentido? Qual é a sua visão nesse campo? Sim, pretendo. A minha equipe já está até trabalhando sobre essa questão e, realmente, dependendo do local, os brasileiros não têm noção do que acontece em estados como Mato Grosso do Sul, onde nós temos em torno de 125 propriedades invadidas, a questão indígena, propriedades rurais, mas temos também propriedades urbanas invadidas. Se eu não me engano, são 6 na cidade de Dourados. Temos propriedades urbanas invadidas também em Antônio João. E da forma como fazem, que é o grande problema, e o que nós pretendemos é colocar, isso é uma ideia que eu vou apresentar, mas colocar o indígena dentro da reforma agrária. Isso demanda muita discussão, inclusive a nível constitucional, por causa da questão do índio. Mas, na minha opinião, o índio é gente como nós. Então, o índio já tem 14% do território nacional, já virou terra indígena. Porém, os índios continuam pobres, miseráveis. Então, não tem subsídio, eles não têm a titularidade dessa terra, então essa terra vai para a União. Então, por que essa diferença? O índio quer prosperidade, o índio quer ser rico. E cultivar a própria cultura é algo que todos nós fazemos. Nós somos uma miscigenação de raças, né? Eu tenho descendência alemã, descendência portuguesa, eu cultivo as minhas tradições, a minha cultura, e o país nos dá liberdade para isso, todo mundo é respeitado. Mas o índio, tem muitos índios aí que são empresários, eles precisam todos, né? E estudam, têm doutorado, têm grandes mentes, então somos todos um. Mais uma vez, aquele problema de nos afastar.
né? Na minha opinião, o índio tem que ser titular da terra dele. A própria Constituição fala que terras não produtivas devem ser utilizadas para a reforma agrária. Como se definiu o que é uma terra não produtiva para a senhora e que tipo de terra deve ser usada para a reforma agrária? Olha, nós vamos trazer, vai ter muita discussão, muita discussão. E discussão constitucional é mais difícil da gente, é muito difícil de mexer na Constituição. Mas a gente precisa, as terras para a reforma agrária tem que ser as terras produtivas, sim. Né? Mas improdutivas, a senhora quer dizer? Improdutivas, que estão sem produzir nada, né? Terras boas, mas sem produzir nada. Terras boas, mas improdutíveis. Sim, com certeza, porque a propriedade tem que cumprir a sua função social. Então, quando não cumpre a sua função social, aí são essas terras, né? Porém, as produtivas e dar subsídio para que possam as pequenas, a agricultura familiar progredir. Porque realmente você fazer reforma agrária e entregar para as pessoas terras que não são boas para o cultivo também não resolve muito a situação, né, senadora? Claro que não faz nenhum sentido, né? E realmente cuidar dessas terras, porque onde tem maior desmatamento são nessas terras. E o INCRA tem que dar conta disso, tá? É mais uma pauta nossa, mais uma cobrança que nós vamos fazer, né? Porque o próprio Estado permitindo isso tudo, né? A sua ideia, então, na comissão que a senhora vai presidir pelos próximos 2 anos é promover uma série de debates para trazer todos esses temas à discussão dentro do Senado, com a presença de especialistas e também de congressistas, para talvez daí a senhora quer fazer surgir projetos novos? Sim, tem muita... já aprovamos o convite da ministra da Agricultura, que é minha conterrânea, Tereza Cristina, junto com o secretário, que é o Naban Garcia, para que a gente possa discutir essas questões. E vai ser formada uma subcomissão da reforma agrária, tamanha a necessidade de que nós aprofundemos nesse tema. Como é que a senhora vê a questão do protecionismo na agricultura? Porque, por exemplo, os Estados Unidos são altamente protecionistas com a agricultura. A União Europeia ainda mais, porque tem poucas terras, poucos produtores e precisa subsidiar a agricultura. A Austrália, a Nova Zelândia também, ou seja, os grandes produtores, os grandes players são altamente protecionistas. O Brasil vive um governo que se fala liberal e o liberalismo preconiza que não haja esse tipo de coisa. Como é que a senhora vê isso? O agronegócio precisa desse protecionismo até para se defender dos outros países? Precisa, foi o caso que aconteceu, que o governo voltou atrás na questão do frango. Temos que proteger o mercado interno e chegar no equilíbrio dessas questões, de liberar, porém, o nosso mercado tem que ser protegido, sim, porém, com parcimônia, né? Tudo com muita responsabilidade. Falando em proteção, um problema grave do estado do Mato Grosso do Sul é a proteção das suas fronteiras, né? A gente sabe que o Mato Grosso do Sul é um estado que tem a maior fronteira com o Paraguai, quase 80% da fronteira brasileira com o Paraguai é no estado do Mato Grosso do Sul e, como a gente disse no início do programa, por essa fronteira que nós vamos mostrar agora aqui no infográfico, passam drogas, passam armas, passa contrabando, né? É uma área realmente muito grande para ser policiada e a gente tem até umas imagens para mostrar depois que a maior parte dessa área realmente não existe um controle de quem entra e de quem sai no Brasil, do Brasil para o Paraguai e vice-versa. A senhora esteve com o ministro Sérgio Moro, a senhora defende que o Mato Grosso do Sul tem uma atenção especial da Polícia Federal por causa dessa circunstância? Exatamente. Nós precisamos de muita ajuda. O Mato Grosso do Sul, se você perceber, ele está, para mim, é coração da América Latina. Então, faz divisa com 2 países e com 5 estados. Então, é a melhor rota, né? Os traficantes, infelizmente, usam melhor do que nós mesmos usamos, né? Então, é necessário pedir... a cocaína da Bolívia, a maconha do Paraguai, né? Tá? Contrabando de cigarro. Então, é uma série de coisas. Eu pedi para o ministro Sérgio Moro, eu disse que esse olhar especial que tem, o Brasil inteiro necessita, nós não temos segurança pública de norte a sul, de leste a oeste. Então, mas o Rio de Janeiro sempre foi um foco de atenção, né? Porém, tudo que chega no Rio de Janeiro e que chega no restante do Brasil, a maioria entra pelo Mato Grosso do Sul. Então, esse olhar diferenciado é de extrema importância. Para vocês terem uma ideia, a delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã
sinceramente, eu considero uma tapera. Então, não tem esse olhar, o CISFRON, precisamos dar sequência, então unir todas as forças para que o Mato Grosso do Sul, que a gente consiga, se o Mato Grosso do Sul estiver protegido, o Brasil todo vai estar em grande parte seguro. Temos aqui essas imagens, só um instantinho, Jefferson, para mostrar que essas imagens foram cedidas, inclusive, por um veículo de imprensa do seu estado, mostrando, aí do outro lado ali, o espectador está vendo, do outro lado ali, aquelas árvores ali já é o Paraguai. E não existe fronteira, as pessoas pensam que fronteira é uma cerca, não é cerca. Não existe muro, às vezes não tem um rio, às vezes não... Marquinhos lá, São marquinhos, então a passagem é muito simples. Do outro lado também ali já é o Paraguai, aqui você vê. E são construídas, né, senadora, várias estradas, algumas estradas dessas são estradas para atender às propriedades rurais, mas muitas vezes os criminosos fazem estradas para criar sua própria rota para passar com as mercadorias. Exatamente, é isso que acontece. Os marcos, na verdade, por conta do mato, da vegetação, aí eles ficam até escondidos, assim, você não sabe onde, às vezes você está no Paraguai e você nem está sabendo, né? E eles fazem realmente essas rotas, mas nas nossas rotas, a nossa polícia, a gente não consegue... Aí eu fiquei sabendo de um número que me estarreceu. Ali pela fronteira de Três Lagoas com São Paulo, a Polícia Militar estima que só ali passa por dia 1 tonelada de maconha. E eles disseram que eles estimam assim embaixo, só por Três Lagoas, que entra para São Paulo. Então, é muito grave a nossa situação. Se não tivermos um pulso firme, vai ser muito difícil e 4 anos passam muito rápido. Nós temos que dar uma resposta para a sociedade agora. Agora, senadora, a fronteira tem 2 lados. O lado nosso e o lado Paraguai, o lado boliviano. O Brasil faz parte do Mercosul, o Paraguai faz parte do Mercosul. O Paraguai está no meio da América do Sul, não tem fronteira, não tem mar, não tem saída. As armas e as drogas, principalmente as armas, elas não brotam ali, elas vêm de algum lugar. Não seria o caso de o Brasil, usando da sua influência regional, exigir que o próprio Paraguai tomasse também atitudes para coibir armas e drogas no próprio país, aproveitando que estamos todos no Mercosul? Foi aventado um diálogo com o governo paraguaio e é mais uma medida que a gente vai tomar no decorrer aí do nosso trabalho para que a gente faça uma força-tarefa, né, de todos do Mercosul, que a gente consiga ter um resultado. Senadora, inclusive uma pesquisa recente que foi divulgada mostrou que mais de 70% dos brasileiros chegavam a defender o fechamento da fronteira do Brasil com o Paraguai, tal a situação de ingresso de drogas, de armas e de contrabando por essa fronteira. E quase 80% dos brasileiros chegavam a sugerir que o presidente Bolsonaro, em uma de suas primeiras medidas, reforçasse o policiamento nessas fronteiras. A senhora chegou a ter uma conversa com o presidente sobre esse assunto? Bom, exatamente isso, não, mas a segurança pública da fronteira nós já conversamos, mas esse caso especificamente, realmente precisamos reforçar, mas fechar as fronteiras de que maneira? Né? Não é construindo um muro que nós vamos resolver essa situação, principalmente porque temos boas relações comerciais também com o Paraguai. Tem muitos brasileiros produzindo lá, não é? Muitos brasileiros, tem muita gente produzindo, inclusive que venderam fazendas aqui no Mato Grosso do Sul e compraram terras no Paraguai. Infelizmente, isso tem acontecido. Empresários que iam montar franquias no Brasil foram montar no Paraguai. Eu tenho clientes que fizeram isso. Então, o Paraguai está com uma economia pujante, é um grande parceiro e que eu espero que a gente consiga trazer de volta ao brasileiro, né, para investir com segurança aqui no Brasil, porque o Paraguai, né, então nós precisamos também, mais uma vez, equilíbrio em tudo, né? Aqui no Senado, senadora Soraya, essa questão da segurança precisa ser mais bem discutida, precisa de um fórum específico para isso? Precisa. Eu tenho já pedi para o presidente e tenho discutido isso entre os colegas, que o Senado tenha uma comissão permanente de segurança pública, combate ao crime organizado e o colarinho branco, como a Câmara tem. Então, não faz sentido ser uma subcomissão da CCJ. Muito mais porque a CCJ tem um trabalho muito intenso. Então, é bastante difícil dispensar um olhar, né, exclusivo para esse problema tão grande, porque a segurança pública, ela traz reflexos em inúmeros
campos, né? Turistas não vêm ao Brasil por conta da segurança. A economia A sofre. economia sofre, o brasileiro sofre, a qualidade de vida, nós temos, né, números absurdos de homicídios. Perde-se vidas jovens e no momento de reforma da Previdência, Não dá. isso tem um efeito lá na frente também nocivo, né? Tem, com certeza. E também cada real gasto em segurança é um real que necessariamente poderia estar indo para um outro lugar. Outro Poderia lugar. estar sendo usado em saúde, em educação, né? E está sendo usado em segurança porque nós estamos, realmente o país está sofrendo muito com o crime organizado. E o povo tem clamado por segurança pública. Deixar essa casa de lei, a segurança pública em segundo plano, sinceramente, para mim, é vergonhoso. Vergonhoso porque, vamos dizer, que força vocês têm, né? E eu estou sendo cobrada nas ruas. Então, vai ficar esse pleito que eu vou insistir, tenho certeza que a gente vai conseguir, sim. A violência no Mato Grosso do Sul também é um caso que a senhora vai ter que abordar aqui durante o seu mandato. Eu tenho uma informação aqui que mostra que, infelizmente, no seu estado, o número de mulheres vítimas de homicídio é muito maior que o número de homens, não em termos absolutos, mas em termos proporcionais. Por que essa violência contra a mulher no Mato Grosso do Sul? Olha, Mato Grosso do Sul também já esteve no top do ranking dos estados onde tem mais separações, né? Sinceramente, é algo que a gente precisa entender. Eu não consigo compreender o porquê no Mato Grosso do Sul, mas também, no outro extremo, nós temos o Espírito Santo, que tem índices parecidos. Então, a questão geográfica não é, né? Então, nós precisamos realmente nos aprofundar no assunto para conseguir compreender esses números, mas eu creio que é um número que está se apresentando agora no Brasil inteiro, né? Mas nós temos que, esse olhar é outro olhar que a gente vai dar com muita ênfase. O senhor acha que é preciso alguma mudança na legislação para proteger mais a mulher no Brasil, que tem sido vítima, muitos casos todos os dias, de violência doméstica, violência contra a mulher, violência sexual? Olha, eu fiz um curso na Escola de Governo de Harvard, estive com 72 mulheres de 17 países diferentes. Muitas parlamentares, mulheres da iniciativa privada. E a legislação nossa foi elogiada como uma das 3 melhores do mundo. Então, como advogada de família, como é que eu interpreto tudo isso? A nossa maior dificuldade é na efetivação de uma medida protetiva, né? Está aí tramitando, existe um projeto de lei para que o próprio delegado possa dar, a delegada possa já dar a medida protetiva, mas o pior disso é não conseguir intimar o agressor. A gente não consegue intimar. Eu tive uma cliente que teve que dormir, na noite de Natal, ela dormiu na casa, no abrigo lá para as mulheres, porque nós tentávamos de todas as formas, com oficiais de justiça do plantão, e o agressor estava em festa, né? E ela não podia chegar perto, não podia nem sequer ir para casa buscar roupa e ver os filhos, porque o advogado dele estava protegendo ele. Nós tentamos intimá-lo via mensagem de telefone, foi impossível isso. Então, nesse aspecto, nós precisamos estudar uma forma de flexibilizar essa formalidade da intimação. Então, é mais na efetividade, é fazer funcionar a lei já existente, que é bem aí que está o nosso problema, é assim que eu vejo. Senadora Soraya Tronic, eu queria agradecer muito a sua presença aqui nos nossos estúdios. Obrigada. E também ao colega Jefferson Dalmoro. Obrigada, Gerson. Obrigada, Silvia. É um prazer sempre estar aqui com vocês Muito na TV obrigado Senado. novamente. Obrigada. Bom, essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal do YouTube. Para sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador ou senadora do seu estado, ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.